Arquivologia. Etimologia. Compõe-se do arquivo do sufixo logos, da origem grega logia, que significa discurso, expressão em linguagem de discurso de ciência. Ela pode ser entendida como estudo ou ciência dos arquivos. Dicionário. Disciplina que estuda funções do arquivo e princípios e técnicas a serem observados na produção, organização e guarda, preservação e utilização dos arquivos, também chamada de arquivística. A arquivologia se constituiu com a disciplina científica no final do século XIX, a partir da consolidação de um modelo custodial e patrimonialista. Araújo, 2013. Com a transição do antigo regime para a modernidade, a história dos arquivos operou em amplos processos para aquisição e acumulação de acervo, e reforçou a natureza custodial dessas instituições. A consolidação da arquivologia, além da produção do conhecimento, que marca o seu nascimento, caminha com o conjunto da sedimentação da ciência moderna do século XIX, a ciência como forma legítima do conhecimento. O positivismo do modelo da ciência está dominante oriundo das ciências exatas e naturais, voltado para a busca da regularidade de estabelecimentos de leis, ideal matemático e intervenção na natureza do meio do processo técnico e tecnológico. Esse movimento de consolidação da arqueologia promoveu a sua libertação de outras áreas da concepção da ciência auxiliar da história. Todavia, este é o modelo que inspirou as pioneiras conformações científicas da arqueologia, que privilegiou procedimentos técnicos de intervenção estrangeira da descrição e classificação, organização de acervos de documentos nos arquivos, operou-se a um verdadeiro efeito metonímico. Aquilo que antes era uma parte do processo de operações técnicas para possibilitar o uso das coleções se tornou um núcleo essencial, em alguns casos quase a totalidade do conteúdo nascente do campo da arqueologia, e se tornou a ciência positiva voltada para o desenvolvimento de técnicas de tratamento dos acervos dos arquivos. Modelo patrimonial, o foco da técnica de rotinas no meio do tratamento adequado do material custodiado, e por isso chamado também de paradigma patrimonial custodial tecnicista. Características da sobrevalorização da custódia da guarda, conservação do restauro do suporte com a função basilar na atividade do profissional de arquivista e de bibliotecários. Identificação do serviço, missão custodial e público do arquivo biblioteca com a preservação da cultura, letra e as ciências. E etimonomia, ou ao menos explícita, com a cultura popular de massas e de entretenimento. ênfase na memória como fonte legitimadora do Estado de nação, cultura com reforço identitário mesmo do Estado respectivo do povo, sobre egídias de ideologias de viés nacionalistas, que prevalece a divisão profissional decorrente da criação, do desenvolvimento dos serviços de instituições e aquele que é a biblioteca. A importância cresce do acesso ao conteúdo através de instrumentos de pesquisas, guias, inventários, catálogos, índices e do aprofundamento de modelos de classificação da indexação derivada de importantes legados para taxistas normativos belgas Paul Otler e Henri Lafontaine, como o impacto da área de documentação científica e técnica, possibilitando a multiplicação de centros de serviços de documentação informal menos vocacionados para a custódia para a disseminação informacional. Silva, 2006. Ao longo de 2020, novas abordagens contemporâneas foram se problematizadas, ampliando discurso no campo da arqueologia. Paradigma pós-custodial, valorização da informação enquanto fenômeno humano social, sendo a materialização no qualquer suporte epifenômeno, constatação incessante lateral do dinamismo informacional, oposto por o imobilismo documental,
traduzindo-se daquele trimônio: criação e seleção natural, acesso e uso, e segundo, a antinomia efêmera versus a permanência. A prioridade máxima ao acesso da informação em todas as condições bem definidas e transparentes, pois só o acesso público justifica a legítima custódia e a preservação. O impera- imperativismo de indignar e compreender e conhecer as informações sociais através de modelos teóricos científicos cada vez mais exigentes e eficazes, em vez de um universo rudimentar e fechado para a prática empírica composta por um conjunto uniforme acrílico dos modos de regras de fazer e de procedimentos aparentemente assépticos, naturais de criação e classificação da relação de recuperação. A alteração atual do quadro teórico-funcional, atividade disciplinar profissional por uma postura de diferentes sintonizados no universo dinâmico das ciências sociais, empenhada a compreensão social do cultural, com óbvias implicações de modelos informativos futuros e profissionais da informação. Paradigmas arquivísticos, paradigmas de abandono, paralisação em doação, denominação custodial clássico do moderno histórico empírico patrocinalista, técnicas estáticas, pós-custodial, pós-moderno, dinâmico, informacional, científico, hum, visão arquivística histórico erudita voltada aos acessos históricos, bibliodocumentários voltados à gestão de documentos descritivos, integridade ou contínuo da interpretação do contexto funcional, objetivo da disciplina: preservação da memória registrada nos arquivos, com a comprovação de direitos e obrigações e resgate da história, a eficiência e eficácia administrativa pelo uso da informação de alta qualidade como instrumento de apoio à tomada de decisões da instituição, preservação, guarda e conservação de documentos no papel como fonte de memória legisladora do Estado, custódia e prevenção das informações pela necessidade de garantir o acesso público, objetos de instituições de arquivos e fundos documentais de documentos de arquivo, informação arquivística do arquivo como sistema de informação profissional, conservação e guarda de papéis, gestão de informações orgânicas ao mesmo tempo, constituir a memória, acervo, documento de papel, fotografias com a menor ênfase em filmes e sonoros, documentos tradicionais e digitais, instrumentos do inventário, protocolo, uniformização das formas documentais, classificação, validação, gestão de processo, negócio e classificação, avaliação funcional, vocabulário controlado, normas de descrição, retomada dos métodos de diplomática, olhar social dos arquivos. A utilização do serviço documental é o último primordial de arquivos, que é fundamental a um serviço de documentação e informação. Esse serviço deve prestar, em primeiro lugar, a entidade produtora dos documentos e depois só então totalmente acessíveis ao público geral. Ninguém do documento pode resultar válido e se tem sido como uma missão principal para a comunicação da informação que contém seus fundos, se na vontade do serviço tanto do pessoal como no centro geral, nunca poderá cumprir o arquivo da verdadeira missão da sociedade, que é somente o tipo cultural, seguindo a informação do auxílio e ajuda dos cuidados em todos os aspectos da vida humana. O arquivo é um elo, adquirir uma missão social importante que pode ser um tipo do cultural da investigação, seguindo a informação de um auxílio e ajuda para cuidar de todos os aspectos da vida humana.
Abordagem teórica da arquivologia. A arquivologia tradicional ligada aos arquivos permanentes da natureza é essencialmente francesa, italiana, espanhola e europeia. Fonte de influência no Brasil, arquivologia clássica. A descrição como atividade apenas como arquivos permanentes, documentos como objeto de estudo da arquivologia. Como produto de uma atividade de característica neutra e imparcial, objetivo é atestar a atividade como arquivo e instrumento responsável para a guarda dos documentos. Predomínio da custódia, recordes magnéticos. Centrado para arquivos correntes relacionados aos Estados Unidos, gestão de documentos, gestores e arquivistas. A teoria das intensidades dos arquivos e ciclo de vida dos documentos. A primeira idade corresponde aos arquivos correntes, dos arquivos que frequentemente são consultados na administração. A segunda idade relaciona os arquivos intermediários do armazenamento dos documentos resultados, em que a guarda é uma destinação em descarte ou guarda-tempo permanente. E a terceira idade envolve os arquivos permanentes, que guardam os documentos em valor histórico informativo. Arquivo corrente, transferência, intermediária, permanente. Soma-se essas distinções dos arquivos diferentes entre os valores de documentos primários pela sua própria instituição onde se originam os documentos e secundários, valor que interesse de outras entidades utilizadas privadas. Valor primário administrativo, legal, jurídico, fiscal. Valor secundário, informativo e probatório. Arquivista integrado da origem canadense na marcação da sua autonomia frente à histórica da administração, aproxima-se da ciência da informação, inserindo a arquivologia à era da informação de modo autônomo e integrado. Volte-se para o ciclo da vida completa de documentos para todas as atividades da criação, avaliação, aquisição de classificação, descrição, comunicação e conservação do documento. Busca superá-la de econômica e operar nos Estados Unidos, recordes na Europa, os arquivos permanentes ocupam-se então simultaneamente os valores primários e secundários dos documentos ativos, semiativos e históricos das três idades do documento. O CQT, arquivologia é a disciplina em si, que tem suas próprias bases teóricas e as suas próprias intervenções e seus próprios métodos de trabalho, que estabelece relações necessárias para a formação e enriquecimento das suas bases teóricas, com outras disciplinas como informática, biblioteconomia, ciência da informação. A informação orgânica do termo da abordagem quebense como um elemento central, tão importante quanto recursos humanos e econômicos. A informação orgânica, como qualquer produzida e recebida no âmbito da atividade, dá origem aos arquivos do fundo institucionais, diferente da informação que não orgânica, que é aquela contida em documentos bibliográficos e publicações. 3 são os objetivos da arquivística integrada: garantir a unidade e a continuidade das intervenções da arquivologia nos documentos e organismo, permitindo assim uma perspectiva de princípio das três idades e das noções do seu valor probatório e secundário, permitir a articulação e estruturação das atividades arquivísticas numa política de organização de arquivos, unir o valor primário ao valor secundário de uma definição expandida de arquivos para constituir um conjunto de conceitos e teorias práticas globais, ao invés de fragmentá-la nas duas disciplinas opostas, como ocorrera até então como arquivística tradicional na gestão de documentos. A arquivística funcional e pós-moderna, enunciada por Luther Cook, baseada na discussão pós-moderna na mudança da sociedade, bem como o contexto de produção, de organização, de comunicação e o uso de documentos, rompe com a visão clássica ou tradicional da área da expressão manuais e coloca em debate os conceitos, princípios e métodos da arquivologia, desnaturaliza aquilo que era tido como natural. Arquivos não são naturais, são neutros decorrentes de ações espaciais. Instituições são complexas, dinâmicas, nomo-hierárquicas e não apresentam fundo fechado. Documentos são frutos de processos e relações de poder e intenções do produtor. O produto contém um ideológico de criação de documentos. Documentos são constituídos socialmente. Resulta nos múltiplos contextos sociais, culturais, organizacional e funcional. O foco de análise funcional dos conceitos no processo de produção de documentos, macroavaliações. Prioriza sempre o criador observado para a função social do documento, que tem como dentro do seu contexto a criação
e como esse documento interage com o seu usuário, seja o criador ou pesquisador. Arquivista como agente ativo do processo de formação de memória humana organizacional. Documentos fazem parte da herança documental de um país, de uma instituição. A arquivologia deve substituir o seu paradigma de investigação de análise de propriedades e características de documentos de texto e conteúdo. Uma das séries dos documentos individuais para a análise das funções, processos e operações que geram os documentos e as séries. A diplomática arquivística é enunciada primeiramente na Itália por Paola Carusi, desenvolvida e reformulada na América do Norte por Luciano Durante, que recupera os princípios e métodos da diplomática histórica e aplica aos documentos eletrônicos. A aproximação contemporânea diplomática e arquivologia. Os arquivos contemporâneos e eletrônicos apresentam um desafio para o resgate de características documentais consideradas como tradicionais: imparcialidade, autenticidade, naturalidade, interrelacionamento e unicidade, retornando ao método de análise da tipologia documentais, as fontes usadas para chegar às proveniências do fundo e obter o conhecimento das funções confiáveis, porém, são suficientes e é necessário conhecer as atividades específicas de cada organismo e só possível a partir das informações reveladas no próprio documento. Chega-se às funções documentais, a seu contexto de produção a partir de seus elementos formais. Críticas e abordagens diplomáticas como descritiva positivistas de manutenção de princípios e conceitos tradicionais, no que é funcional, pós-moderna e todavia existe a aplicabilidade para métodos diplomáticos aos documentos eletrônicos tradicionais e contemporâneos, projetos interpares que demonstram a eficiência do método. As novas abordagens do pensamento arquivístico contribuem para cada uma de sua maneira a renovação da área arquivologia integrada funcional pós-moderna da diplomática, abordagem contemporânea. Todas são fruto do século XXI a partir de 1980, com um contexto de abundância da informação, das novas formas de produção e organização de tecnologias de informação e comunicação, da valorização e da informação para a gestão de tomada de decisões, operando para a mudança do objeto de estudo de documento para a informação orgânica que se aproximou da arquivologia em outras áreas da ciência da informação. Sobre a interdisciplinariedade, leitura obrigatória, leitura e terminamos por aqui.